Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Emor. Em Parashat Emor, a gente lê sobre uma mitzvah que essa mitzvah virou talvez o símbolo da discussão entre os ortodoxos, os judeus que sempre seguiram a tradição judaica, e o grupo chamado naquela época os Tzdokim. Tzdokim é um grupo que eles separaram dos judeus ortodoxos, dos judeus que seguiram a tradição, e eles começaram a discutir com os judeus ortodoxos sobre as interpretações de coisas na Torá. A Torá diz, em nossa parashá, que o homem tem que ser colhido Machorat HaShabbat. As palavras da Torá são Machorat HaShabbat, no dia depois do Shabbat. Mas o contexto que a Torá está falando isso está que a Torá fala sobre o Pesach, sobre o Yom Tov de Pesach, e logo a Torá fala que no próximo dia, em Machorat HaShabbat, nós temos que recolher a nova safra e trazer o corban do Homer dessa safra. Então, ficou que nós, os ortodoxos, as pessoas que seguem a tradição da interpretação da Torá como nós recebemos pela nossa tradição, nós colhemos o homem no dia ou logo quando termina o primeiro Yom Tov de Pesach. E mesmo se cai em Shabbat, não importa, já que a Torá mandou colher o homem logo depois de Shabbat, logo depois do Yom Tov de Pesach, nós colhemos o homem logo depois do Yom Tov de Pesach, mesmo se for Shabbat. Diferente dos Tzdukim, que os Tzdukim tentaram debater de frente quando eles viram que isso não foi possível, eles tentaram mandar testemunhos falsos para tentar mudar o calendário para Pesach cair sempre em Shabbat, assim eles vão sincronizar a Torá com a interpretação deles do Pesach. Mas como a gente sabe, hoje em dia, se alguém conhece um Tzduki que ainda faz a contagem do Homer depois de Shabbat, vou ficar feliz de saber. Mas temos que entender por que justamente essa mitzvah ficou a mitzvah que simboliza a discussão entre nós que seguimos a tradição judaica e os Tzdukim que tentaram renovar ou tentaram dar outras maneiras de interpretar a Torá. Dizem nossos sábios que, na verdade, essa mitzvah ela engloba muito. Dizem nossos sábios que essa mitzvah de Homer ela engloba muitos assuntos que, somando tudo, realmente resume a essência da discussão entre os Tzdokim com os judeus que seguiram a tradição. Vamos começar com a pergunta: por que a Torá chama o Yom Tov de Pesach com o nome Shabbat? Dizem nossos sábios que aqui tem um segredo muito grande. Porque Yom Tov é uma data que simboliza a harmonia da nossa convivência nesse mundo, entre o mundo como nós conhecemos e a nossa relação com Hashem. Yom Tov, na verdade, a gente faz Yom Tov que nem Shabbat. Mas diferente de Shabbat, cada 7 dias
desde que o mundo foi criado, o sétimo dia é Shabat. Nós não conseguimos mudar o Shabat. Diferente é o Yom Tov. Yom Tov, na verdade, cai na data decretada pelo tribunal judaico, que decretou que essa será a data do Yom Tov. Nós passamos essa experiência esse ano. Quem acompanhou o calendário judaico sabe que esse ano era um ano bissexto. Ano que o Bedin, nossos sábios dessa geração, concordaram que tem que adicionar mais um mês de Adar. E assim, na prática, adiaram Pesach em mais um mês. Então, se pela contagem dos dias, Pesach deveria cair um mês antes, veio nossos sábios e falaram, não, Pesach vai cair um mês depois. E assim, na data que deveria ser Pesach, nós comemoramos Purim. Nós não fizemos nada de Shabat, nós não fizemos nenhuma lembrança para o Yom Tov, e só um mês depois nós comemoramos Pesach e fizemos Yom Tov como Yom Tov. Hashem, através da Torá, deu esse poder para os nossos sábios. Mas interessante, talvez nunca prestamos atenção, que quando a gente faz Kiddush em Shabbat, a gente dá um nome, dá um título para o Shabbat, que talvez a gente não liga muito com esse título, o que significa esse título. A gente fala que Hu Yom Tchilá Mikrei Kodesh. Shabbat, ele é o começo dos Mikrei Kodesh. Mikrei Kodesh é como a Torá chama Yom Tov na Torá. Então, na verdade, existe no mundo Shabat, que é uma coisa intocável, a gente não consegue mudar ou influenciar Shabat. Mas existe o poder que Hashem deu para os nossos sábios, que é o Yom Tov. O Yom Tov, ele na verdade, na prática, ele é um Shabat feita ou decretada por nós. E assim, a Torá falou que na verdade Yom Tov pode ser chamado Shabat, porque Shabat é o Tchilá Lemikrei Kodesh. Shabat é o começo de tudo isso. E a Torá detalha todos os Yamim Tovim, e nós no final do nosso Parashá, que nós vamos decretar a data deles. Exatamente isso foi o ponto, o resumo da discussão entre os ortodoxos, entre os judeus que seguiram a tradição que nós recebemos desde a montanha de Sinai e os Tzdukim. Veio os Tzdukim e falaram que, na verdade, tem uma separação total entre o mundo espiritual e o mundo material. O mundo espiritual é uma coisa intocável e o mundo material é um mundo material. No mundo material a gente vive fazendo coisas para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto, mas isso é totalmente separado do mundo espiritual. Então, no caso, que tem uma contradição entre os dois, não tem como entender que a Torá diz que, de repente, em Shabat, você vai colher trigo somente porque tem que trazer o homem. O melhor que nós podemos fazer é adaptar nosso calendário que vai concordar a Torá com o nosso calendário, mas vai fazer um ato tão material, colher trigo, para você conseguir fazer uma mitzvah de Omer, isso não existe. Colher Omer é uma coisa 100% material e a mitzvah de Omer é 100% espiritual.
Não tem como ligar os dois. Mas a nossa filosofia, a nossa educação é diferente. A nossa educação é que Yehudi, ele vive fazendo atos materiais aqui. Mas esses atos não fiquem somente materiais se estão ligados com o mundo espiritual. Yehudi pode estar colhendo Omer. Se ele está praticando uma mitzvah com colher Omer, então o que prevalece é a Torá. E se a Torá falou que você vai fazer um ato material em Shabbat, mesmo que para você é proibido, mas se você faz isso para o Hashem, é permitido e você tem que fazer assim. Yehudi entende que mitzvot não são só coisas teóricas, filosóficas. Mitzvot são coisas que nós temos que incorporar no nosso dia a dia. E quando o nosso dia a dia chega em um ponto que contradiz, chega em um ponto que ele está em conflicção com a Torá, o que prevalece é a Torá. E a Torá que nos ensina como pegar cada ato material em nossa vida. E apesar que a gente aparece fazendo um ato material simples, que talvez outras pessoas estão fazendo igual, mas a questão não é o ato, a questão aonde está a nossa cabeça, aonde são nossas intenções com aquele ato. Se as nossas intenções com aquele ato é cumprir uma mitzvah, se as nossas intenções naquele ato é conseguir realizar, praticar uma mitzvah da Torá, aquele ato saiu de um ato material simples e virou um ato que é uma realização de uma ordem espiritual. Talvez o Omer é a mitzvah que concentra mais esse conceito, mas na verdade esse conceito ele está incorporado em todo o nosso dia a dia. A gente vive a nossa vida parecendo que estamos fazendo muitos atos materiais e às vezes até a gente olha e fala, mas não tem nada espiritual nisso. Mas se a nossa cabeça em fazer o ato certo, todo mundo, todos os seres humanos no mundo comem comida. Mas se quando a gente come comida, a gente cuida que a comida será kasher, a gente cuida não somente que será kasher, mas que não vai ter mistura de leite e carne, a gente cuida de fazer os brachot como deve, a gente cuida de comer de uma maneira como a Halachá nos manda comer, a gente cuida de fazer Birkat Hamazon depois. E na hora que a gente come, a nossa cabeça, a nossa intenção é para ter mais energia, para continuar praticando essa vida que nós temos de praticar os mitzvot. Então, nós podemos aparecer comendo, que nem todo mundo, mas é totalmente diferente. Então, essa mitzvah do Omer é a mitzvah que, na verdade, ela é um símbolo da diferença entre as duas filosofias. A filosofia que o espiritual é totalmente separado da nossa realidade, da nossa dia a dia, não tem como incorporar espiritual no dia a dia, nos atos materiais. E a nossa filosofia, que o Yehudi, ele pode aparecer fazendo atos materiais, mas Yehudi tem coração e cabeça. E elas que mandam e determinam o que é esse ato. Um ato material mesmo, ou um ato que é uma realização, na verdade, de uma coisa espiritual. Por isso, nós valorizamos tanto essa mitzvah,
da contagem do Homer. Estamos na contagem do Homer. E quem conta o Homer chega no final, no Shavuot, chega no final na recepção da Torá, chega no final naquele momento grande que Hashem falou muito bem. 49 dias vocês entenderam, vocês se treinaram que atos materiais podem tornar espirituais, agora vocês são aptos de receber a Torá. E assim, Bezrat Hashem, vamos receber a Torá em Shavuot, na hora certa, e receber todas as coisas boas, todos os brachot que Hashem manda junto, que Ele promete na Torá, para quem segue o que está escrito na Torá. Shabbat Shalom.